Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina. Na minha vontade, minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos, por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a sua divina vontade, vem divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. És tudo, livro do céu, volume 4, trecho de 85 a 92, Luísa Picarreta. O trecho 85, 9 de setembro de 1901. A eficácia das intenções. Esta manhã, meu adorável Jesus não vinha. Então, enquanto minha mente estava ocupada em considerar o mistério da coroação de espinho, lembrei-me de que, estando ocupada outras vezes nesse mistério, o Senhor se alegraria em tirar de sua cabeça a coroa de espinho e cravá-lo na minha, e disse em meu interior: Ah, Senhor, já não sou digna de sofrer teus espinhos. E ele, de improviso, disse-me: Minha filha, quando tu sofres os meus mesmos espinhos, tu me consola, e sofrendo-os tu, eu me sinto completamente livre dessas penas. Quando, quando, quando te humilhas e te crês indigna de sofrê-las, então me reparas os pecados de soberba que se cometem no mundo. Eu acrescentei: Ah, Senhor, por quantas gotas derramaste, por quantos espinhos sofreste, por quantas feridas, tanta glória intento dar-te, por quanta glória deveria dar-te todas as criaturas, se não existisse o pecado de soberba, e tantas graças intento pedir-te para todas as criaturas, para fazer esse pecado ser destruído. Enquanto dizia isso, vi que Jesus continha nele a todo mundo, como uma máquina contém em si os objetos, e todas as criaturas se comoveram nele. Todas as criaturas se moveram nele, e Jesus se movia para elas, e parecia que ele tinha a glória de minha intenção, e as criaturas tinham retornado a ele para poder receber o bem emprestado por mim para elas. Eu fiquei estupefata, e Jesus, vendo o meu espanto, disse: Tudo isso parece surpreendente, não é? Não obstante, parece coisa de nada. O que você tem feito, porém, não é assim. Quanto bem se poderia fazer
com repetir esta intenção e não te faz. Dito isso, desapareceu. O trecho 486, 10 de setembro de 1901. Unir nossas ações com Jesus é continuar sua vida sobre a terra. Continuo a fazer o que Jesus bendito me ensinou no dia 4 deste mês, se bem que algumas vezes me distraio, mas enquanto algumas vezes me esqueço, parece que Jesus em meu interior se põe em guarda. E o que faz ele por mim? Então, eu vendo isso, me, me ruborizo e em seguida me uno a ele e faço-lhe a oferta do que no momento estou fazendo. Assim seja ainda um olhar, uma palavra, vou dizendo, Senhor, toda essa glória que as criaturas deveriam te dar com a boca e não lhe dão, eu tento dar-lhe com a minha, eu tento dar-lhe com a minha boca. Impero, e eu impero a elas fazer um bom e santo uso da boca, unindo-me sempre à mesma boca de Jesus. Então, enquanto em todas as minhas coisas isso fazia, veio e me disse: Eis a continuação de minha vida, que era a glória do Pai e o bem das almas. Se isto persevera, tu formarás minha vida e eu a tua. Tu serás meu respiro e eu o teu. Depois disso, Jesus repousava sobre meu coração e eu sobre o coração dele, e parecia que Jesus tomava o respiro de mim e eu tomava por meio de Jesus. Que felicidade, que alegria, que vida celestial experimentava essa posição. Seja sempre agradecido e abençoado o Senhor, que tanta misericórdia usa com esta pecadora. O trecho 487, 14 de setembro de 1901. O princípio e o fim de nossas ações deve ser o amor de Deus. Depois de ter passado vários dias de privação, hoje, enquanto me preparava para fazer a meditação, minha mente se distraiu em outra coisa. E por meio de uma luz, compreendia que a alma, ao sair do corpo, entra em Deus. E como Deus é puríssimo amor, a alma só entra em Deus quando é um complexo de amor. Porque Deus a nenhum recebe em si, senão em tudo semelhante. Não temos que ser semelhante, né, a Ele. Semelhante a Ele, e encontrando-a complexo de amor, recebe-o e participa-lhe todas as suas dotes, né, seus dotes. Assim estaremos em Deus além do céu, como aqui estamos em nossa própria habitação. Agora, isso me parecia que se poderia fazer também no curso de nossa vida para poupar trabalho ao fogo do purgatório e a nós a pena. E aí assim ser introduzido imediatamente, sem nenhuma dificuldade, em nosso sumo bem Deus. Então me parecia que o alimento do fogo é a lenha, alimento do fogo é a lenha, e para estar seguro que a lenha se converteu em fogo, é quando se adverte que já não produz fumaça. Agora, o princípio e fim de todas essas nossas ações deve ser o fogo do amor de Deus. A lenha que deve alimentar esse fogo são as cruzes, as mortificações, a fumaça que se eleva
Entre a lenha é o fogo, e o fogo são as paixões, as inclinações, que muito frequentemente assolam a cabeça. Então, o sinal de que tudo em nós se consumiu em fogo é se nossas paixões estão em seu lugar e não sentimos mais inclinações a tudo que se refere a Deus. Parece que Parece que com isso passaremos livremente, sem nenhum obstáculo, a habitar em nosso Deus. E chegaremos até daqui a, e chegaremos até daqui a gozar o paraíso antecipado. O trecho 488, de 15 de setembro de 1901. Fugindo, fugindo da cruz, parece no escuro. Permanece no escuro. Fugindo da cruz, permanece no escuro. Esta manhã, o meu adorável Jesus veio glorioso, com as chagas resplandecentes, mais que o sol, e com uma cruz na mão. Enquanto estava nisso, vi também uma roda da qual saía 4 ângulos. Parecia que no ângulo escapava a luz e ficava às escuras. Nesta escuridão ficava as pessoas como abandonadas por Deus e sucediam guerras sangrentas contra a igreja e contra a gente mesma. Parecia que as coisas ditas antes por Jesus bendito aproximam-se a passos rápidos. Agora, nosso Senhor, vendo tudo isso, moveu a compaixão e aproximou-se da parte escura e lançou sobre a cruz que tinha na mão, dizendo com voz sonora: Glória à cruz, glória à cruz. E parecia que aquela cruz chamava de novo a luz, e os povos, sacudindo-se, imploravam ajuda e socorro. E Jesus repetiu: todo o triunfo e glória será da cruz. De outra maneira, os remédios piorarão. Os mesmos males, porquanto a cruz. Quem pode dizer como fiquei aflita e pensativa do que poderia acontecer? Trecho 489, 2 de outubro de 1901. Jesus leva aos céus os anjos e lhe pede que a faça conhecer a todos os agentes, conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esta manhã, meu adorável Jesus veio, me transportou para fora de mim mesma. No meio das nações, quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então todo aflito me disse: minha filha, que peste exala a terra, enquanto enquanto de enquanto deveria ser como o céu, né? Como o céu e como no céu. Não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me. O eco do céu deveria absorver. O eco do céu deveria absorver a terra e formar um só, mas a terra se tornou insuportável. Por isso vem tu e junta-te ao céu, e em nome de todos vem dar-me uma satisfação por eles. Num instante me encontrei no meio dos anjos e santos, dos anjos e santos, não sei dizer como me senti. Uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e os santos. E eu, a par deles, fiz a minha parte, em nome de toda a terra. Meu doce Jesus, todo contente, depois disso, disse, dirigindo-se a todos: eis aqui da terra uma nota angélica, como me sinto satisfeito. E enquanto dizia isso, como para me
recompensar, me tomou em seus braços, me beijava e me mostrava toda a corte celestial como objeto de suas mais queridas complacências. Ao ver isso, os anjos disseram: Senhor, pedimos-te que mostre o que fizesse as nações com um sinal prodigioso da vossa onipotência, para a vossa glória e para o bem das almas, que não encontra mais os tesouros derramados nela, e assim vendo e tocando esses mesmos a vossa onipotência, noutra criatura possa servir de arrependimentos aos maus de maior estímulo a quem quer ser bom. Eu, ao ouvir isso, me senti em surpresa por um temor e toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo: Senhor, não quero outra coisa senão a ti, e está escondida em ti. E isto te pedi sempre, isso te peço que me confirmes. E dito isso, encerrei-me no interior de Jesus, como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus, e Jesus disse a todos: Não ouvistes? Não quero outra coisa senão a mim, e está escondida em mim. Este é seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela, Jesus, atraído para ela, e vendo o seu desagrado se mostrasse às nações com um sinal prodigioso, a minha obra, para não a entristecer, não vos concedo o que me pediste. Os anjos mereciam que insistiam. Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus para compreender o interior divino, mas o que me parecia ser como um menino que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmensuradas grandeza, que enquanto o toma lhe escapa e apenas consegue tocá-lo, assim que não pode dizer nem quando pesa, nem quanto pesa, nem que amplitude tenha aquele objeto. Eu, bem como outra criança que não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsia que quer aprender tudo em breve. E mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Assim a criatura não pode dizer outra coisa que toquei-lhe, toquei-lhe, é belo, é grande, não há bem que não possua. Mas quão belo é, quanta grandeza contém, quantos bens possui, não sei dizê-lo. Ou seja, pode dizer de Deus as primeiras letras do alfabeto, deixando para trás toda a profundidade dos estudos. Assim, meus caríssimos irmãos, anjos santos, mesmo estando no céu, como criatura, não têm a capacidade de compreender em tudo o seu Criador. São como tantos, recipientes cheios de Deus, que querendo enchê-lo demais, se derrama fora. Eu acho que eu estou dizendo muitas loucuras, por isso eu colocar ponto. Trecho 490, 3 de outubro de 1901. Luísa é oferecida de modo especial. Não há obstáculo maior para a união com Deus
que é a vontade humana. Tendo recebido a comunhão, estava pensando como oferecer uma coisa mais especial a Jesus, como atestar-lhe meu amor e dar-lhe um maior gosto. Então lhe disse: Caríssimo Jesus meu, ofereço-te o meu coração para a tua satisfação e como louvor eterno, e ofereço-te a mim mesma, até mesmo as particulares mínimas do meu corpo, as partículas mínimas do meu corpo, como tantos muros, para os pôr diante de ti, para impedir qualquer ofensa que te seja feita, aceitando-as todas sobre mim, se possível, e a teu prazer até o dia do juízo, porque quero que minha oferta seja completa e te satisfaça por todos. Tenho a intenção de que todas as penas que sofrerei ao receber sobre mim as ofensas, te recompenses de toda aquela glória que te devem dar os santos que estão no céu, quando estavam na terra. Aquela que te deviam dar as almas do purgatório, e aquela glória que te deviam dar todos os homens passados, presentes e futuros. Ofereço-te por todos em geral e por cada um em particular. Assim que terminei de dizer isso, bendito Jesus, tudo comovido por tal oferta, me disse: Minha amada, tu mesma não podes entender o grande contentamento que me deste com te oferecer desse modo. Curaste-me todas as minhas feridas e me deste uma satisfação por todas as ofensas passadas, presente e futura. E eu tê-la-ei em conta por toda a eternidade como uma joia preciosa que me glorificará eternamente em cada vez que a vejo. Te darei nova e maior glória eterna. Minha filha, não pode haver obstáculo maior que impeça a união entre mim e as criaturas e que se opõe à minha graça, que é a própria vontade, né? Que é a própria vontade humana. Tu que me ofereceste o teu coração para minha satisfação, te esvaziaste de ti mesma e te esvazie de ti. Tudo me verterei em ti, e do teu coração me virá um louvor que me trará as mesmas notas dos louvores do meu coração, que continuamente dá ao meu Pai para satisfazer a glória que não lhe dão os homens. Enquanto dizia isso, via que, mediante minha oferta, saía de todas as partes de mim mesma muitos rios que se derramavam sobre o bendito Jesus e que depois, com o ímpeto e mais abundante, os derramava sobre toda a corte celestial, sobre o purgatório e sobre todas as nações. Ó bondade do meu Jesus! Ao aceitar um tão mísero oferecimento recompensa, que eu recompenso com tanta graça, ó prodígio das santas e prodigiosas intenções, se em todas as nossas obras, mesmo triviais, nos aproveitássemos delas, que negócio não faríamos? Quantas propriedades eternas não adquiríamos? Quanta glória demais não daríamos ao Senhor? O trecho 491, 8 de outubro de 1901,
Quando a alma trabalha unida com Jesus, suas ações têm os mesmos efeitos do agir dele. Valor da intenção. Esta manhã sofri muito por esperar por meu adorável Jesus, mas enquanto o esperava, fazia quanto mais podia por unir tudo o que estava fazendo em meu interior com o interior do nosso Senhor, tentando lhe dar toda aquela glória e reparação que lhe dava sua humanidade santíssima. Agora, enquanto fazia isso, bendito Jesus veio e me disse: minha filha, quando a alma se serve de minha humanidade, como um meio para obrar, ainda que seja só um pensamento, um respiro, um ato qualquer, são como tantas gemas que saem de minha humanidade e se apresenta ante a divindade. E como sai por meio de minha humanidade, tem os mesmos efeitos de meu agir quando estava sobre a terra. E eu, Senhor, sinto como uma dúvida. Como pode ser que, com a simples intenção, no agir mesmo nas mais mínimas coisas, enquanto considerando a ação coisas de nada, fazia, e parece que a única intenção da união contigo e de te agradar só a ti, enche a tu e as elevas naquele modo supremo, fazendo-as aparecer como coisas grandíssimas. Ah, minha filha, vazio é o obrar da criatura. Ainda que fosse uma obra grande, é a união comigo e a simples intenção de me agradar a mim, o que o enche. Então, a intenção, né, de estar em Jesus ligado a ele, é que vai agradar Jesus. E como o meu agir anda, ainda que eu fosse, né, como o meu agir, ainda que fosse um respiro, excede em modo infinito a todas as obras das criaturas juntas. Eis a causa que eu faço tão grande. E além disso, não sabes tu que quem se serve da minha humanidade como meio para obrar suas ações, venha a nutrir-se dos triunfos de minha mesma humanidade e a alimentar-se de meu mesmo alimento? Além disso, não é porventura a boa intenção o que torna o homem santo, e a má intenção é que torna o homem perverso? Nem sempre se faz coisas diversas, mas com as mesmas ações, uma se santifica e a outra se perverte. Enquanto dizia isso, via dentro de Nosso Senhor uma árvore verde, cheia de belos frutos, e aquelas almas que trabalhavam para agradar somente a Deus e por meio de uma humanidade, de sua humanidade, por meio de sua humanidade, as via dentro dele. E sobre desta árvore, sua humanidade servia de quarto a essas almas. Mas como era raro o seu número, o texto 492, 11 de outubro de 1901. Silêncio de Jesus. O alimento mais necessário é a paz. Tendo passado vários dias de privação e de silêncio, esta manhã, ao vir, continuava seu silêncio, e se bem o tive quase sempre comigo, porquanto fiz, não consegui fazê-lo dizer uma só palavra. Parecia que tinha uma coisa em seu interior que o amargava, tanto que o deixava taciturno, e não queria que eu soubesse. Agora, enquanto Jesus estava comigo, pareceu-me ver a rainha-mãe
E ao ver Jesus comigo, disse-me: Tens menos mal que está contigo, porque se deve desafogar sua ira, sua justa ira, estando contigo o detenhas. Minha filha, pede-lhe que detenha os flagelos, porque os maus estão todos prontos para sair, mas se veem atados por uma potência suprema que o impede. E também porque se a justiça divina não permitir que eu faça quanto lhe agrade, se terá esse bem que conhecerão a autoridade divina sobre eles e dirão: fizemos isso porque nos foi dado o poder do alto. Minha filha, que guerra se encontra no mundo moral da terror vê-lo? A, a guerra que esconde no mundo dá terror vê-lo. Não, não obstante, o primeiro alimento que se deveria procurar na sociedade, nas famílias e por cada alma deveria ser a paz. Todos os outros alimentos se tornam insalubres. Sem ela, ainda que sejam as mesmas virtudes, a caridade, o arrependimento, sem a paz não leva nem saúde, nem verdadeira santidade. No entanto, no mundo de hoje, descontou-se esse alimento de paz tão necessário e saudável, e não se quer mais que turtube, não se quer mais que turtubulência e guerra. Minha filha, roga, roga. Então, reza, reza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, eu confio em vós.